A Groenlândia, que com certeza é uma das maiores, se não a maior ilha do mundo, é um território de fato impressionante. Possuindo cerca de 56 mil habitantes, é um território muito extenso que se estende desde o Atlântico Norte até o Ártico, sendo caracterizada principalmente por suas temperaturas muito extremas. Mesmo que a Groenlândia seja dependente da Dinamarca, ainda assim ela possui um alto grau de autonomia. E a Groenlândia vem chamando cada vez mais atenção nos últimos dias, principalmente a partir do discurso do presidente norte-americano Donald Trump, no qual ele já expressou muitas vezes a sua intenção de anexar esse grande território. Contudo, o que poucas pessoas sabem é que a Groenlândia, lá no passado, lá durante a Idade Média, já foi um dos locais onde se estabeleceram uma outra grande potência marítima da nossa história, os Vikings. Sim, diversos grupos vikings escandinavos alcançaram a Groenlândia durante a Idade Média e ali estabeleceram diferentes colônias. Contudo, o que motivou esses vikings a ancorarem e a fixarem residência, fixarem assentamento nesse território tão inóspito? Quem foi Eric Vermelho, o famoso explorador viking que primeiramente chegou à Groenlândia e a partir da sua viagem houve o início da colonização viking nessa ilha? Como que os vikings enfrentaram as temperaturas extremamente baixas dessa região? Fique comigo até o final desse vídeo, porque hoje a gente vai conferir todos os detalhes dessa história fascinante e que poucas pessoas comentam por aí. Meu nome é Camuri e seja muito bem-vindo aqui no canal. Os Vikings, nos últimos anos, eles vêm ganhando um destaque muito grande, tanto na cultura pop quanto também no meio acadêmico, principalmente após recentes descobertas arqueológicas que vêm chamando a atenção de pesquisadores no mundo inteiro. Contudo, o que poucas pessoas sabem, principalmente fora da academia, é que os Vikings eles desenvolveram alguns assentamentos, algumas colônias em regiões bem distantes da Escandinávia. Isso inclui a Groenlândia. Mas antes da gente entender exatamente como foi a colonização viking na Groenlândia, eu peço por favor que você deixe o seu like, se inscreva no canal, porque isso vai me ajudar muito a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube, tranquilo? Sem falar que dessa forma você vai ficar por dentro de tudo que eu compartilhar aqui com você todas as semanas. Antes da gente começar a falar especificamente da povoação viking na Groenlândia, é muito interessante a gente destacar que os vikings, tal como a gente conhece, eles de forma alguma se conheciam como vikings. Vikings, lá na época onde eles viviam, era um termo utilizado para fazer alusão a saque, a pilhagens, ou seja, era um verbo. Atualmente que a gente começou a utilizar o termo viking para caracterizar todos aqueles povos que viviam na Escandinávia durante a Idade Média. Isso começou a ocorrer principalmente a partir do século XIX. Mas algo que de fato ocorreu é que entre 750 e 1100, esses povos escandinavos que nós conhecemos como vikings, eles empreenderam uma expansão marítima poderosíssima, chegando tanto ao Oriente quanto ao Ocidente, inclusive às imediações da América, ali no Canadá. Entre 874 e 930, os vikings oriundos da Noruega iniciaram a colonização da Islândia. Apesar das temperaturas inóspitas, os colonos vikings começaram a estabelecer assentamentos na Islândia ao longo de todo o século X, o que acabou chamando a atenção tanto da Igreja Católica quanto de alguns reis noruegueses. O povoamento da Islândia ao longo do século X também carrega uma parte sombria, também carrega uma face sombria. O que aconteceu? Para sobreviver a esse clima inóspito, esse clima hostil que a Islândia apresentava, os vikings tiveram que empreender um forte desmatamento em toda a vegetação nativa da ilha. E isso acabou reduzindo a qualidade do solo e reduzindo a quantidade de vegetação local. Então, para sobreviver ao clima inóspito, os vikings eles tiveram que exaurir o solo islandês a fim de obter madeira o suficiente para construir seus assentamentos. Inicialmente, no passado, antes da chegada dos escandinavos, a Islândia ela não era essa paisagem descampada que a gente conhece hoje em dia. E sim, ela era repleta de árvores, que foram deixando de existir conforme o povoamento escandinavo se intensificava na ilha. Inicialmente, todos os assentamentos islandeses foram construídos com madeira local. Contudo, conforme o desmatamento ele foi crescendo, os escandinavos locais, os vikings locais, tiveram que importar madeira para construir as edificações, para construir os assentamentos. Mas você deve estar se perguntando, o que a colonização viking na Islândia tem a ver com a Groenlândia? Historiadores acreditam que os primeiros colonos vikings na Groenlândia chegaram nessa ilha por volta de 980. E as pesquisas atuais indicam que eles vieram justamente da Islândia. Mas por que deixar a segurança de um local onde o assentamento escandinavo já havia sido estabelecido para explorar novas terras ainda mais frias, ainda mais inóspitas? A resposta disso é uma conjunção de fatores sociais, políticos e econômicos. Em virtude desse desmatamento que eu mencionei anteriormente, somado à pressão populacional, os recursos naturais da Islândia começaram a se tornar cada vez mais escassos para essa população escandinava que se estabelecia de forma cada vez mais notável na ilha. Além disso, as estruturas políticas da Islândia começaram a se fechar
em volta de grandes chefes militares que acabavam minando a autonomia de pequenos proprietários de terra. Com as terras islandesas cada vez mais limitadas, tanto pelas ações políticas desses chefes militares, quanto pelo desmatamento e a intensificação da exploração dos recursos naturais, muitos islandeses começaram a enxergar a Groenlândia como uma possível solução para os seus problemas internos, como uma oportunidade de recomeçar. E foi nesse contexto que surgiu Erik o Vermelho, o primeiro grande explorador da Groenlândia. Uma das fontes mais importantes para a gente entender não apenas a vida de Erik o Vermelho, mas também a colonização da Groenlândia é a saga de Erik o Vermelho, uma narrativa escrita no século XIII, ou seja, bem posterior ao período em que Erik o Vermelho viveu e o período no qual ele chegou à Groenlândia. No entanto, essa narrativa ela encontra vários respaldos na arqueologia e, por conta disso, ela é um documento, uma fonte valiosíssima para arqueólogos e historiadores para tentarem entender toda a colonização viking na Groenlândia. Tudo começou entre 979 e 980, quando alguns marinheiros que exploravam a região do Atlântico Norte retomam a Islândia com boatos sobre uma terra que eles encontravam em meio a uma tempestade. E esses boatos chegaram aos ouvidos de Erik o Vermelho, um homem conhecido tanto por sua coragem quanto pela sua capacidade guerreira, mas também pelo seu temperamento explosivo. Erik era um famoso guerreiro, mas também podia ser impiedoso. E durante esse período, Erik havia sido acusado de matar alguns vizinhos por conta de algumas disputas que estavam ocorrendo ali na Islândia. Isso tudo resultou em um exílio temporário que Erik o Vermelho deveria cumprir. Lembrando que a gente fala Erik o Vermelho por conta dos seus cabelos ruivos. Sem chances na Islândia, Erik viu nesses boatos trazidos por esses marinheiros uma chance de recomeçar nessas terras, nessas possíveis terras existentes ao Atlântico Norte. Dessa forma, ele reuniu um pequeno grupo de homens que eram leais a ele e decidiu arriscar tudo para explorar esse território e recomeçar a sua vida. E a sua viagem em direção ao oeste aconteceu em 981. Inicialmente, Erik empreendeu algumas viagens de reconhecimento, e após finalizá-las, aguardando o período do fim do seu exílio, ele retomou a Islândia com as novas informações sobre essa grande terra, sobre esse grande território que ele havia encontrado. O objetivo de Erik era conquistar a atenção de diversos colonos, de diversos marinheiros escandinavos, para tentar ancorarem, para tentar empreenderem uma colonização efetiva dessas terras. E para isso, ele utilizou uma estratégia um pouco distinta e um pouco emblemática, né? Ele denominou essas novas terras que ele conheceu de Greenland, que a gente veio a conhecer depois como Groenlândia. Greenland significava terras férteis, ou seja, ele no discurso de Erik, quando ele retoma a Islândia, ele evidencia o caráter fértil dessas terras. Isso acaba chamando a atenção de muitos colonos islandeses que acompanham Erik o Vermelho em sua viagem de volta à Groenlândia, com o objetivo de estabelecer ali um novo assentamento viking. Todos esses marinheiros que foram seduzidos pelo discurso de Erik, eles buscavam terras férteis, buscavam terras propícias para o cultivo agrícola e também oportunidades de caça. O discurso de Erik caiu como uma luva, foi extremamente efetivo. Movido pelo seu discurso, muitos marinheiros deixaram a Islândia e navegaram rumo ao oeste, rumo à Groenlândia, com o objetivo de fundarem colônias, de se fixarem nas novas terras e de iniciarem uma nova fase em suas vidas. E dessa maneira nasce a primeira colônia escandinava, a primeira colônia viking na Groenlândia, conhecido como Colônia Oriental. Pesquisas arqueológicas recentes indicam que dentro da Colônia Oriental havia cerca de 500 fazendas, datadas desde o início das viagens vikings à Groenlândia. Ainda dentro da colônia oriental, um pouco mais ao norte, uma nova pequena colônia surgiu, conhecida como Colônia Média, que também marca esse início fascinante da colonização viking nessas terras. E também dentro da colônia oriental foi onde se estabeleceu o centro político e administrativo dessas novas colônias vikings nesse território, conhecido como Brattahlid. E foi ali, nesse centro administrativo, que Erik o Vermelho construiu um imenso complexo de fazendas. Inclusive, escavações arqueológicas recentes conseguiram encontrar a residência de Erik o Vermelho, cercada por diversas edificações, como por exemplo estábulos. E o mais impressionante de tudo, próximo à residência de Erik foi encontrado uma igreja, mas não se engane, Erik o Vermelho continuou fiel ao politeísmo nórdico até o final de sua vida. Essa igreja, na verdade, ele construiu em dedicação à sua esposa, Thiodhild, que era uma cristã devota. Inclusive, alguns historiadores, eles acreditam que essa diferença religiosa entre Erik o Vermelho e sua esposa acabou gerando muitos conflitos familiares entre ambos. Entre fins do século X e a primeira metade do século XI, a colônia viking na Groenlândia ela começou a se expandir cada vez
vez mais, até que foi necessário que um novo assentamento fosse construído ali na região da Groenlândia. E esse novo assentamento ele ficou conhecido como sendo Colônia Ocidental. Então nós tínhamos a Colônia Oriental, onde era a localização do centro administrativo Viking da Groenlândia, e depois nós também tivemos a presença de uma colônia ocidental, um pouco menor, mas ainda assim com uma presença bem marcante. Ali, as pesquisas arqueológicas identificaram cerca de 100 fazendas, 400 a menos do que a colônia oriental, mas ainda assim uma presença viking bem notável. No entanto, a vida na Groenlândia de forma alguma era um mar de rosas. Ali os vikings eles tiveram que se adaptar de muitas formas diferentes para superar o clima hostil da ilha. Eles tiveram que, por exemplo, criar métodos inovadores para abrigar o gado e também para estocar, para armazenar grãos, para armazenar alimentos. Além disso, os vikings eles tiveram que se dedicar muito à caça dentro da região, ela se tornou uma atividade econômica fundamental para a sobrevivência dos assentamentos. E além disso, eles tiveram que inserir novas formas de plantio na ilha. Pesquisas atuais sugerem que cerca de 5% das plantas encontradas hoje na Groenlândia, elas têm origem nórdica. Ou seja, os vikings eles tiveram que inserir de alguma maneira novos cultivos agrícolas, novas culturas agrícolas para se adaptar ao frio extremo que a ilha apresentava. Contudo, apesar dessas adaptações, o frio ele cobrou o seu preço. Pesquisas também indicam que esse frio rigoroso, né, essas condições climáticas hostis, elas acabaram propiciando, por exemplo, a disseminação de doenças. E uma dessas doenças, em 1003, foi responsável por matar o próprio Eric o Vermelho. Após séculos da presença viking na Groenlândia, lutando contra esses climas hostis, mostrando a perseverança escandinava para lidar com certas situações, nós tivemos a história do fim desse assentamento, que é repleto de mistérios e de situações enigmáticas que até hoje geram debates na historiografia. Em 1340, um clérigo chamado Ivar Bardsson foi enviado da Noruega até a Groenlândia, especificamente no assentamento ocidental. E 10 anos depois, em 1350, ele retoma a Noruega com informações de que esse assentamento, a colônia ocidental, havia sido abandonada há muitos anos. Pouco tempo depois, o mesmo destino recaiu sobre o assentamento oriental. Isso daí já indicava o fim da presença viking na Groenlândia. As pesquisas indicam que o abandono da ilha ocorreu por volta do século XIV, por volta de fins do século XIV, mas os motivos disso ainda permanecem muito obscuros, sendo necessário ainda muitas pesquisas, muitas investigações para se chegar a uma resposta aceitável. Alguns pesquisadores sugerem que a disseminação cada vez mais amplificada de doenças acabou contribuindo para o fim da presença viking na Groenlândia, inclusive a peste negra, que assolou a Europa em meados do século XIV e teria chegado também ao Atlântico Norte. Outros já acreditam que foi o isolamento social e político dos escandinavos dessa região que acabou contribuindo com o abandono da ilha. E também existem aqueles que afirmam que os escandinavos não suportaram a resistência que eles mantiveram durante alguns séculos frente a esse clima cada vez mais hostil da ilha, ou seja, chegou um momento onde eles não mais resistiram ao frio da ilha e acabaram abandonando esse território por completo. A arqueologia também encontrou um fenômeno interessante. Nos últimos anos, né, de presença viking na Groenlândia, houve um aumento expressivo na construção de igrejas. Esse fenômeno ele sugere o fortalecimento do cristianismo entre os colonos, possivelmente como sendo uma tentativa de buscar conforto frente às adversidades. No entanto, essas igrejas também foram gradativamente abandonadas ao longo do século XIV. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque dessa forma você vai me ajudar demais a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube, tranquilo? E se você quiser me ajudar de maneira mais profunda, o Pix oficial do canal tá na descrição desse vídeo aqui. Qualquer valor que você puder contribuir, eu já serei muito grato. E também não deixe de assistir um outro vídeo que eu fiz falando sobre uma cidade perdida há muito tempo e pouco debatida entre os historiadores, uma cidade chamada Náuclis, que foi um assentamento grego no Egito. Eu falei sobre a história fascinante dessa região, repleta de mistérios, e eu vou deixar esse vídeo na tela final desse vídeo aqui e também na descrição para você conferir depois, tranquilo? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.